Quem tem razão? Neste Quem Tem Razão, vamos ter como tema: o bolsonarismo perdeu força no primeiro turno. A maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro não se elegeu. E para discutir esse tema, a posição da direita nessas eleições, nós temos convidados a deputada estadual pelo PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Deputada, boa tarde. Boa tarde, Denise. Uma honra participar desse diálogo. Boa tarde, Major, também. E também o deputado federal Vitor Hugo, que é do PSL, mesmo partido, mas de Goiás. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Janaína. Um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, vamos começar pela deputada Janaína Pascoal. Deputada, eu queria sua avaliação em relação a essa situação, né? O presidente Bolsonaro chegou a apagar depois uma postagem que ele tinha feito com vários candidatos, tinha uma relação enorme, não é, de candidatos a prefeito, candidatos a vereador, senador de Mato Grosso também, Coronel Fernando da PM, e depois ele apagou e disse que ele só tinha feito algumas postagens, nada demais, mas ele fez lives. E depois se cobrou, porque o presidente Bolsonaro foi uma avalanche carregando muita gente aí para ser eleita também nas eleições de 2018. Eu queria saber o que a senhora acha que aconteceu agora, se isso é um indicativo de perda de força política ou uma situação normal. Não, eu não acho que seja uma situação convencional. Me parece que sim, a direita, como projeto, né, eu tenho falado isso, a direita como projeto, a direita com a pauta conservadora, a direita que tentou renovar em 2018, eu vejo que perdeu força, sim. Perdeu força em virtude de muito radicalismo, e aqui eu quero respeitosamente dizer que eu não vejo o deputado federal Major Vitor Hugo como uma figura radical. Ele pode ser bolsonarista sob o ponto de vista da fidelidade ao presidente, mas eu não vejo como parte da corrente que a gente pode chamar de bolsonarista raiz, né, que é esse pessoal assim agressivo, que persegue quem pensa diferente, persegue quem faz críticas construtivas, organiza manifestações contra pessoas que são da direita. Eu cheguei a dizer isso em algumas entrevistas, em algumas circunstâncias, que o bolsonarismo, esse bolsonarismo raiz, é muito parecido com o stalinismo, muito mais parecido com o stalinismo do que com qualquer outro exemplo de totalitarismo de direita. Porque foi Stalin que, ao chegar ao poder, passou a perseguir os aliados. E essa base estrutural do bolsonarismo, e eu não vejo o Major como parte dela, não luta com a esquerda. É raro você ver um embate com um bolsonarista raiz, com o PSOL, com o PT, um enfrentamento. Eles perseguem o pessoal que ajudou, né, que os ajudou a chegar ao poder. Então, é um dado muito curioso. Eu vejo, sim, como resultado do radicalismo da direita que chegou ao poder. Vejo também como resultado de vaidades pessoais. Houve, né, as pessoas se iludiram com o protagonismo pessoal mesmo, com o número de votos que eventualmente tenham tido, e acreditaram que todos, né, cada um por si, poderia ser destaque, fazer voo solo, e a verdade é uma só, né? Tanto esquerda como direita tem que ter pensamento estratégico, né? A direita, por estar há mais tempo sendo testada, vivenciando o poder, ela tem um pensamento mais estratégico do que a direita, né? Então, assim, muito embora a esquerda tenha pulverizado, eles pulverizam sem se atacar para depois ter clima de um apoiar o outro. A direita ainda está muito gatinhando nesse país. Então, foi um número muito grande de candidatos, dividindo votos, e no intuito de conquistar o mesmo eleitorado, se agredindo entre si, entendeu? E, na verdade, todo mundo perdeu. Né? Eu dou como exemplo a capital, em que nós estamos numa situação de ter que decidir entre um candidato de esquerda, que eu vejo como dá até para chamar de radical, e de centro-esquerda, né? Porque o PSDB, o prefeito Bruno Covas, não é um candidato que se possa chamar sequer de centro-centro, né? Ele está mais à esquerda.
e os direitistas que poderiam participar desse segundo turno, todos perderam juntos, né? Porque tentaram dividir o eleitorado. Então, se eu estou correto ou errada nesta análise, é a maneira como eu vejo o cenário atual. E tenho a esperança, Denise, e também falo com o deputado federal, Major Vitor Hugo aqui, de essas eleições terem servido como um chacoalhão nesse pessoal, entendeu? Como um chamado à realidade, porque é um pessoal que vive muito na bolha das redes sociais, que confunde número de seguidores com potenciais eleitores, e a vida real é muito mais complexa, né, do que o mundo dos likes, dos seguidores, ou mesmo da lacração, ou até dos xingamentos, porque tem gente que conta até aqueles que entram para xingar como pessoas que são dependentes, vamos dizer assim, que dão visibilidade. Então, eu vejo dessa forma. Não sei, quero até ouvir, estou curiosa para ouvir o deputado. E agora eu passo a palavra ao deputado Vitor Hugo, mas antes eu queria acrescentar que a própria saída do presidente Bolsonaro do PSL foi bastante conturbada, e naquele momento nós tivemos um racha muito forte do partido. O partido de vocês é muito dividido, não é? Em função desse posicionamento que, em parte, a deputada Janaína estava colocando agora, mas nós tivemos movimentos que apoiaram muito o impeachment de Dilma Rousseff, depois a eleição de Bolsonaro, o caso do MBL também, que se caracteriza como de direita, contra também o que seria o bolsonarismo e vários candidatos de direita. Então, eu queria saber a opinião agora do deputado Vitor Hugo. Bom, primeiro, cumprimentar mais uma vez a Janaína, né, dizendo que até lá no início, quando estava na liderança do governo, nós, no início do ano passado, chegamos até a trocar algumas ideias, né, acho que naquele momento você, Janaína, estava mais próxima do governo, né, tinha ideias mais próximas, depois acho que foi havendo um certo afastamento, e assim, a minha personalidade política foi sendo moldada também em função do exercício da liderança do governo, que me forçava a dialogar com várias correntes políticas dentro da Câmara para poder aprovar as pautas do governo, né? Então, assim, eu tenho muito claramente qual é o meu posicionamento político, né, de direita, apoio o presidente Bolsonaro, consigo entender as dificuldades que o presidente enfrenta e considero de maneira diferente que essas eleições, na verdade, são a consolidação do maior objetivo do bolsonarismo, que era reduzir e, se possível, até eliminar, mas é lógico que a gente sabe que isso é um objetivo muito longínquo, mas reduzir a força da esquerda. E isso aconteceu. A esquerda, no Brasil, perdeu grandes números de prefeituras. Se a gente for ver, por exemplo, o PDT, né, perdeu 20 prefeituras, o PCdoB perdeu 34, né, o PV 51, o PT perdeu 75 prefeituras, o PSB 153, o PSDB, que no fundo, para mim, já está muito, eu concordo com a Janaína, está muito mais para a esquerda, talvez eu possa até dizer que já está na esquerda ou extrema esquerda, perderam 273 prefeituras. Então, assim, o maior objetivo do bolsonarismo é diminuir a influência da esquerda no país, e isso foi atingido com essa eleição. O presidente Bolsonaro nem, assim, vamos considerar o período de pré-campanha, são meses de pré-campanha, depois são 45 dias de campanha, né? Assim, o envolvimento de quem está diretamente engajado, a pessoa vai lá, sobe no palanque, viaja pelo país, né? Realmente abraça ali os candidatos. O presidente fez 4 lives de 3 horas, muito mais prestigiando as pessoas que já eram próximas dele, ou deputados, ou até candidatos, e não foi esse o engajamento concreto do presidente que alguém possa falar, não, eu vi, a esquerda, lógico, vai tentar carimbar isso, vai dizer, não, foi a grande derrota do presidente e tal, e o presidente efetivamente nem se envolveu, né? Ele prestigiou algumas pessoas e tem o país inteiro para gerir. Imagina, é o presidente da República, ele não saiu, não abandonou os papéis dele, inclusive durante aí, estamos, se Deus permitir, na fase final aí da pandemia, né, onde o presidente teve um papel muito efetivo, ajudou muito a população brasileira, liderando, né, tanto a questão sanitária quanto a questão econômica, e então ele não conseguiu se envolver diretamente. Houve também muitos candidatos que foram eleitos, que, embora não tenham tido o apoio direto do presidente, se utilizaram da imagem do presidente. Lá em Goiás, quantos santinhos eu recebi de prefeitos, de vereadores que tinham a imagem do presidente ali,
E muitos desses candidatos foram eleitos e talvez nunca serão contabilizados como alguém que teve lá o apoio, que se utilizou das ideias bolsonaristas, assim como também houve muitos deputados federais e deputados estaduais alinhados ao presidente, que pelo Brasil afora fizeram campanhas às vezes não conectadas diretamente com o presidente, porque não teve o apoio explícito, direto dele, mas que obtiveram sucesso. Né? Eu vejo aí a Aline Sleutz, lá no Sul, né? Ganhou seus candidatos, ela que foi vice-líder do governo, ganharam em muitas prefeituras. Né? E, então, assim, eu acho que a vitória da direita ela está sendo consolidada agora em função da redução dos partidos de esquerda. Alguém pode dizer, não, mas os partidos do Centrão avançaram no número de prefeituras. Isso, infelizmente, é uma verdade que vem se consolidando há muito tempo no Brasil, assim como nós temos aqui dentro da Câmara mais de 200, talvez 250 deputados que compõem partidos do Centrão, e isso é uma realidade com a qual todo e qualquer presidente da República vai ter que lidar. Não é o presidente que escolhe as peças do xadrez desse tabuleiro aí político, e ele tem que lidar depois na sequência. Houve uma preparação por parte do presidente, decreto da CGU limitando indicações, fortalecimento dessa artilharia do Estado brasileiro para se contrapor ao mal feito na ponta da linha, para o qual o presidente contribuiu ao longo desses 2 anos, e depois a composição para se formar uma base, ela é natural. Então, assim, na minha visão, eu acho que o presidente, ou melhor, o bolsonarismo se fortaleceu, nós temos um caminho longo até 2022, nós precisamos, e eu concordo nesse sentido também com a Janaína, a direita tem que se organizar mais, tem que se unir. É claro que vai ter vários ramos, é natural, né? Vai ter talvez aquele pessoal mais engajado, que quer discutir nas redes sociais, brigar mais, vai ter o pessoal mais focado nas realizações, e tudo isso é importante. Eu acho que a direita também ela pode ter vertentes diferentes, desde que nós estejamos convergindo para o presidente da República, que teve coragem de ir sozinho, né, com a nossa ajuda, com o apoio da Janaína naquele momento, com o apoio nosso, com o apoio de deputados e senadores e cidadãos espalhados por todo o país, que romperam todos esses partidos de centro e de esquerda e nós conquistamos uma vitória muito expressiva. Muitos desses que a Janaína se referiu, que eram radicais e que depois abandonaram o barco, como a Joyce, por exemplo, teve uma resposta muito clara nas urnas agora em São Paulo, né, com uma campanha com muitos recursos e com um resultado muito pequeno. Isso mostra que aquelas pessoas que seguiram numa linha inicialmente e que, na sequência, acabaram se desvirtuando, no caso da Joyce, muito especificamente, porque ela foi líder do governo no Congresso Nacional, e depois eu tenho a impressão que ela vai se filiar ao PT ou ao PCdoB daqui a pouco. É a impressão que eu tenho, pelo grau de ânsia de bater no governo, não é fazer uma crítica ou outra construtiva, é se contrapor, às vezes, pessoalmente ao presidente da República, e a resposta que o povo paulistano deu nesse caso ficou muito claro. No caso de Goiás, que é o meu estado, para terminar a minha fala nesse momento, nós temos aí Anápolis, por exemplo, agora, em que o presidente, até assessorado por mim, sinalizou para que nós ficássemos atentos para que não perdêssemos para o PT. Havia, Janaína, a possibilidade de o PT vencer no primeiro turno, no início ali da campanha, e aí o presidente, eu fui lá, conversei com ele fez umas manifestações nesse sentido, pedindo para Anápolis, que é uma cidade importantíssima, tem o KC-390, o Gripen, tem 3 BRs que nascem ali, Ferrovia Norte-Sul, aeroporto de cargas, Porto Seco. Então, assim, é um entreposto logístico no centro, no coração do país, no meu estado de Goiás, que não pode de jeito nenhum cair nas mãos da esquerda. E agora nós temos lá um candidato contra o PT, mas ele está à frente, o Roberto Naves, e nós estamos caminhando para isso, para poder caracterizar mais uma vitória da direita contra a esquerda numa cidade que está no coração do país. Então, eu acho que o bolsonarismo se fortalece a despeito de todas as narrativas que tem contrárias. Deputada Janaína. Não, talvez quando eu fale direita, bolsonarista, não necessariamente sejam só as pessoas que ficaram com o Bolsonaro. É esse comportamento, né?
o deputado até trouxe alguns exemplos de comportamento, entendeu? Que é um comportamento. Eu digo bolsonarismo, não necessariamente são as pessoas que estão com o presidente, podem ser as pessoas que estiveram, mas que seguem com um comportamento bolsonarista, que, a meu ver, é muito parecido com o comportamento petista, que é um comportamento de imposição, né, de pensamentos, de submissão do outro. Tudo que eu estou dizendo hoje, deputado, se o senhor recordar, eu disse na convenção do PSL no Rio de Janeiro, antes da nossa eleição. Eu já senti, durante a campanha, que havia ali um caldo de cultura para a gente formar algo muito parecido com o petismo. Não digo no que concerne aos desvios, aos escândalos, não é disso que eu estou falando, mas no que diz respeito mesmo a esse autoritarismo. E esse autoritarismo, ele está presente nesses colegas que chegaram ao poder. Alguns permanecem com o presidente, outros se distanciaram do presidente, mas o tom de donos da verdade, o tom de melhores do que o mundo, esse tom permanece, né? E é o mesmo tom do petismo, né? Em certa medida do psolismo também, que agora é o PT, vamos dizer assim, renovado. Então, claro que o fato do PT ter perdido prefeituras, de ter perdido cadeiras, é um alento, sobretudo depois de tudo que eu passei, eu vejo com bons olhos esse enxugamento do PT, mas nós temos que reconhecer que eles têm uma capacidade de renovação, de se reinventarem, não uma renovação no bom sentido, mas de se reinventarem muito maior do que dos direitistas, entendeu? Tanto é assim que nós temos, só no segundo turno, né, da maior cidade do país, a Câmara dos Vereadores aqui da capital foi tomada pelo PSOL, há capitais, né, que tem PCdoB aí concorrendo, então a gente tem que ter esse olhar crítico, porque tudo que eu não quero é que esse pessoal volte, porque assim, eu sei o que eu trabalhei para afastar, e eu confesso, deputado, que tem hora que eu fico com raiva desse pessoal bolsonarista, entendeu? Que surfou na onda do impeachment, que surfou na onda da Lava Jato, né? E agora fica tirando pedra em Deus e todo mundo, falando um monte de bobagem. Não é o caso do senhor, o senhor fez a sua análise com respeito, e eu respeito essa análise, mas assim, tem um pessoal que não dá, entendeu? E aí, quem olha, sobretudo quem não vivenciou de maneira mais sentida a nossa história recente, acha que direita é isso. Então, é um comportamento que desmerece a própria direita, entendeu? Então, assim, quando eu digo a leitura que o senhor faz é uma leitura mais otimista que a minha, espero que o senhor esteja certo, entendeu? Que não tenha sido algo ruim para a direita, mas não é assim que eu vejo, e eu gostaria que fosse feita, assim, uma reflexão, porque senão esse pessoal vai voltar, seja sob a denominação PT, seja sob a denominação PSOL, ou alguma outra sigla, né, de lulistas, paz e amor, e a gente vai ficar relegado a uma minoria que fica gritando. Então, assim, eu sempre penso que é melhor olhar o que é possível melhorar. E aí, sendo deputado a pessoa ponderada que acaba tendo um papel mais importante ainda, que é aquele papel de chamar os colegas, de chamar a reflexão, de tentar ser o ponto de equilíbrio para essa união. É o que eu estou tentando fazer em São Paulo. É difícil, porque a gente desagrada gregos e troianos, porque as pessoas acham que a gente está em cima do muro. Eu vivo recebendo e-mails de pessoas querendo que eu xingue, só tem que xingar. Eu falo, eu não vou xingar. Um parlamentar tem que ter, vamos dizer assim, respeito ao próprio cargo. Então, é difícil porque a população acabou se habituando com essa agressividade, seja para um lado, seja para o outro. Então, o nosso papel é um papel mesmo até de educação, eu vejo, sabe? De educação, para que nós possamos evoluir como sociedade.
né? Não sei, eu posso estar completamente equivocada, mas essa é a minha percepção da realidade. Mas, João Vitor Hugo, eu queria voltar a palavra para o senhor agora, mas eu queria acrescentar uma avaliação que ficou dessas eleições, do primeiro turno, pelo menos, além dessa vitória maior dos partidos de centro, né, PSB avançando, DEM, MDB, nós tivemos também a reeleição de vários prefeitos que optaram por restrições maiores durante a pandemia, que não era exatamente a posição do presidente Bolsonaro. E o que se percebeu é que o eleitorado, uma boa parcela, admitiu aquele político mais tradicional, né, pela experiência em gestão, que foi um discurso muito diferente do que nós tivemos em 2018, que era a eleição de alguém que tinha uma postura antipolítica, que queria reverter tudo que estava colocado aí. Como é que o senhor vê esse posicionamento também? Assim, eu acho que o que o presidente Bolsonaro, ou contra o que ele se voltava naquela, e nós também ajudamos nesse sentido, não era se contrapor à política em si. Eram as práticas políticas que se faziam no passado, e eu fui testado muito fortemente nisso quando assumi a liderança do governo aqui na Câmara, no momento de ruptura em que nenhum desses partidos de centro queria ser governo. Então, imagina o presidente Bolsonaro rompendo com dois partidos pequenos na Nicos, o PSL e o PRTB, rompendo todos esses demais partidos que foram governos durante todos os governos não passados, não importa que tipo de ideologia, eles eram sempre governo, né? E com aquelas práticas do passado que ficaram arraigadas aí e ficaram registradas nos acordos condenatórios, nas delações premiadas. E nisso nós temos que parabenizar, lógico, a deputada Janaína, porque ela foi realmente o ícone, conduzindo aí, liderando os trabalhos para o impeachment da Dilma, que foi excepcional para o país, libertador, né? Mas eu enfrentei aqui na Câmara no início do meu mandato aí parlamentar, um líder do governo de primeiro mandato, então assim, algo realmente, acho que talvez até inédito, num momento de mudança de crença, que o país queria realmente mudar as práticas do relacionamento do Executivo com o Legislativo, e o presidente da República à frente, e sofremos juntos, eu e o presidente e todos aqueles que estavam mais próximos do presidente, todas as pressões. Muitas vezes alguém vinha falar comigo: não, você quer resolver o partido tal? Você entrega tal ministério e amanhã eu digo que eu sou governo. E eu era o cara que estava lá na frente para dizer: não, mudou, o presidente não vai fazer isso. O presidente escolheu ministros técnicos. E agora os ministros têm a liberdade para escolher os seus auxiliares de maneira técnica. E no dia seguinte saía lá: líder do governo não tem tato, líder do governo é inexperiente. Porque eu tinha dito não no dia anterior. Então, assim, o esforço para se mudar a política no Brasil certamente não é com uma única eleição com a vitória do presidente. Ele está fazendo, o governo construiu um decreto da CGU o ano passado para balizar as indicações para ocupação de cargos públicos, né? Experiência profissional, que tipo de formação, escolaridade e tal. E isso, junto com outras medidas que foram adotadas pelo presidente, possibilitou com que, no começo desse ano agora, né, houvesse uma composição, uma formação de base, que foi o necessário para que nós dessemos respostas mais rápidas para a crise da Covid-19, por exemplo. Aprovamos o orçamento de guerra, aprovamos ajuda a estados e municípios, né, aprovamos, por exemplo, a decretação da calamidade pública e muitas medidas provisórias voltadas para a manutenção dos empregos e tudo mais. Inclusive, a questão do auxílio emergencial de R$600, que foi uma grande medida apoiada, aprovada pelo presidente. Eu lembro eu no plenário da Câmara ligando diretamente para o presidente da República e falando: presidente, na minha avaliação, a gente não deveria fazer uma contraproposta intermediária entre 200 ou 300 e 500 reais, que foi o que o relator apresentou. Nós temos que fazer R$600, porque nós vamos não só emboscar a oposição, como nós vamos também ajudar aqueles que são os mais pobres, E o presidente de pronto autorizou, né? Nós imaginávamos que gastaríamos 50 bilhões, aliás, nós imaginávamos que ajudaríamos 23 milhões de brasileiros e ajudamos 63 milhões de brasileiros com 50 bilhões de reais por mês. Então, eu acho assim, que o presidente acertou nas suas medidas durante a Covid-19. Eu entendo
que esse levantamento, eu não tenho os dados, Denise, completos para poder refutar essa tua afirmação, mas eu posso dizer que a política municipal ela é muito diferente da política no alto nível. A gente viu, por exemplo, o Dória apoiando aí em São Paulo, o Alckmin apoiando o Dória na eleição municipal, o Dória vencendo no primeiro turno e, na sequência, o Alckmin tendo uma participação muito pífia aí nas eleições presidenciais de 2018. Então, o resultado da eleição municipal não pode ser extrapolado para se tomar uma decisão, uma avaliação, uma estimativa concreta, muito precisa do que é o jogo presidencial. Haja vista, por exemplo, apoios que foram dados a candidatos municipais de pessoas com muito voto que não tiveram grandes evoluções. E a gente viu até pessoas com muito votos, como o caso da Joyce, que derreteram de uma hora para outra, porque também a política municipal é muito diferente. Então, eu acho que essas são as minhas considerações em relação a esse aspecto. Primeiro, do Centrão, né, que cresceu. Infelizmente, parte da população que votou no presidente é a mesma também que colocou muitos deputados do Centrão aqui e é a mesma que votou em muitos prefeitos do Centrão. Nós precisamos ser inteligentes o suficientes também, politicamente, para daqui para frente conseguirmos ir desmontando, fazendo com que a direita assuma mais espaço, em detrimento do Centrão e em detrimento da esquerda. Acho que esse que é o nosso papel agora. Agora, deputada Janaína, estamos chegando quase ao final. Eu queria saber, a senhora acha que necessariamente a direita no Brasil tem de ser liderada pelo presidente Bolsonaro pensando em 2022? Então, eu não acredito em personalismos na política. Então, a resposta que eu dou não tem a ver com o presidente Bolsonaro. A vida inteira eu critiquei o endeusamento do Lula, né, a subserviência da esquerda ao Lula. Não teria sentido eu ter uma postura personalista, né, quando vai para o lado da direita. Eu entendo que as pessoas, inclusive, morrem. Né? Nós não podemos nos apegar às pessoas, seja para endeusar ou para demonizar. Nós temos que nos apegar a projetos, a ideias, a pautas, trabalhar com esses projetos, ideias e pautas, fortalecer e preparar pessoas. Aliás, o bom é preparar mais de uma para, nos momentos apropriados, encaixar as pessoas nos vários cargos. Então, o personalismo é algo assim muito atrelado, na minha leitura, ao atraso. Eu acho que o Brasil vai melhorar muito, vai evoluir muito, quando a gente parar de personalizar o poder. Essa coisa do pai, do protetor, do líder, daquele que diz o que deve ser feito, isso aí é muito ruim para a evolução mesmo do povo brasileiro. Nós ainda somos muito apegados, não deixa de ser um colonialismo, ainda que não estejamos diante de coronéis, não deixa de ser um colonialismo, a gente tem que sair dessa fase. Bom, então nós vamos fechando por aqui o nosso debate. Quem tem razão, que contou com a participação da deputada Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL de São Paulo, e Major Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás. Deputada, muito obrigada, uma boa tarde. Também deputado Vitor Hugo. Agradeço a honra do diálogo.